Isso aí, pessoal. Boa tarde. Vamos começar mais uma assistência, um apoio, né, do terceiro ano. E como combinado, nessa assistência extra, a gente vai discutir algumas questões da UDESC. Eu poderia pegar as mais terríveis e te deixar desesperado. Eu poderia pegar as mais ridículas e te deixar iludido, achando que era ridículo. Mas vamos pegar uma prova na íntegra. Eu não peguei a prova do ano passado, né, a última, porque geralmente não é da última que eles tiram algumas ideias, certo? Eles geralmente tiram 1 ano, 2 anos, 3 anos, não mais que isso, né? Porque o vestibular ele vai mudando de cara, então também não adianta estudar 6, 7 anos antes, que talvez já não seja mais a mesma equipe, não seja a mesma filosofia, certo? Então eu peguei aqui 2010, até acredito que alguns já tenham tentado alguma dessas questões, para a gente discutir, né, algumas delas, né, se possível todas. E aí a gente vai ter a noção do que é a questão fácil da UDESC, o que é a questão média da UDESC, o que é a questão difícil da UDESC. Eu também queria que vocês concebessem que é raro o aluno acertar a questão foda. Tu tem que primeiro te preocupar em acertar as fáceis e a maioria das médias. Só isso já te deixaria bem acima da maioria das pessoas, né? Se além disso tu acertar as médias e as fáceis e matar uma ou outra foda, aí tu é um dos melhores na física, certo? Então vamos lá. Considere as seguintes proporções sobre grandezas físicas escalares vetoriais. 1. A caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Um número seguido de uma unidade de medida. Exemplos dessas grandezas são o peso e a massa. O cara começou bem pra caramba, né? Grandeza escalar é só unidade e módulo, né? Certo? Só que na hora que ele fala de peso, peso é uma força, e força é uma grandeza vetorial. E tu vê, ele colocou junto com massa. Massa tudo bem, né? E como peso e massa são coisas que as pessoas confundem, é muito comum o cara aí dizer que é verdade. Mas peso é um vetor e é vertical para baixo. Certo? Então, errada, meu. Tudo bem para vocês? 2, né? O módulo da direção e o sentido, o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza caracterizam-na como vetor. Né? O vetor, o que diferencia o vetor da escalar não é o módulo, não é a unidade, é a direção e o sentido. Então, se tem módulo, direção e sentido, caracteriza vetor? Caracteriza, sem dúvida caracteriza, dá para dizer que é verdadeira. Não, né? A unidade ela não caracteriza o vetor, ela caracteriza uma grandeza física, tanto escalar quanto vetorial. Concorda comigo? Então eu não posso dizer que a unidade caracteriza o vetor, ela caracteriza grandezas físicas, sejam escalares ou vetoriais. Certo? Boa colocação, garoto. 3. Exemplos de grandezas vetoriais são força, empuxo e velocidade. Força acabamos de ver que é vetorial. Empuxo, o que é empuxo? É uma força que atua num corpo submerso num fluido, não é? É uma força, então, é uma grandeza vetorial. E velocidade? Vetorial, preciso saber para onde o corpo vai, né? Certo? É isso aí mesmo, então tudo bem. A 3 é correta. 2 e 3 até agora, né? 4. A única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo... Eu te contei uma grandeza física escalar e vetorial ao mesmo tempo? Não. Então, se tivesse verdade, eu era um mero. O professor que não avisou, né, que existe uma grandeza que é escalar e vetorial ao mesmo tempo, mas como que vai ser escalar e vetorial, né, cara? Se uma é contraditória a outra, né? Certo? Então, viagem, temperatura, nada a ver. As palavras corretas, o que era? 2 e 3. 2 e 3, letra D. Fechou. Então, a primeira dava para classificar como o quê, aquela primeira questão, galerinha? Como fácil, eu concordo contigo. Essa aí vamos, né, botar só fácil, médio e difícil, para a gente não também ficar viajando muito na classificação. Questão 2. Observe que a primeira foi essencialmente teórica, né? A gente não precisou ir para o quadro. Questão 2. Um barco pesqueiro cuja massa é 710 kg, navegando rio abaixo, chega ao mar. No local em que a densidade do mar é 5% maior do que a densidade da água do rio. Ah, tem sais dissolvidos, né? Fica mais denso. O que ocorre com a parte submersa do barco quando este passa do rio para o mar? E aí, meus amigos, pode dar a tua opinião aí. Vamos ver? Pensaram um pouquinho. Então vamos ao quadro para a gente verificar. Galerinha, o barco estava indo de uma região de água doce, menos densa, para uma região de água salgada, mais densa. Tudo bem? O barco mudou de peso quando passou de um lugar para o outro? Não, né? O barco não mudou de peso, certo?
E nós sabemos que para ele estar em equilíbrio, tem duas forças atuando no barco. Peso e empuxo. Se ele está flutuando é porque peso é igual a empuxo. E empuxo a gente calcula com o famoso yeah. Aí fica tudo bom. VGV. Bom, galerinha, isso aqui não mudou. A gravidade mudou? Não, então as únicas duas coisas que podem mudar é o Mi, que é a densidade da água, e o V, que é o volume da parte submersa, não é isso? Quando ele saiu da água doce para a água salgada, o que ocorreu com o Mi? Aumentou, não é? Se o Mi aumentou, o volume submerso tem que diminuir. Tem que diminuir, certo? Tudo bem que a intuição dava para resolver, né? Mas não custa pegar uma fórmula e ter certeza matemática do que está falando, né? Certo? Agora que nós temos certeza matemática do que estamos falando, vamos escolher o item mais adequado. Beleza. Então, aumenta, pois o barco desloca um maior volume d'água. Não, diminui, pois o empuxo diminui. O empuxo diminuiu? Não, é igual ao peso, o peso não mudou. Diminui, pois o barco desloca um menor volume d'água. Desloca um menor volume d'água porque a água que ele desloca é mais densa e compensa, certo, com a densidade. É isso aí, letra C. Essa aí tá fácil ainda, né, galera? Concordam? Não dá para reclamar dessa questão também, mesmo que não usasse a fórmula, né? Acho que a fórmula só dá mais segurança, né, para o raciocínio. Questão 3, então. E vamos! No vestibular nada se cria, tudo se copia, hein? Não se esqueçam. Olha lá o que diz a questão 3. Uma partícula com massa de 200 gramas é abandonada a partir do repouso no ponto A da figura 1. Figura 1. Desprezando o atrito e a resistência do ar, pode-se afirmar que as velocidades nos pontos B e C são respectivamente... E aí tu viu, ele deu a altura do ponto A, deu a altura do ponto B, concordam comigo? E concordam que a primeira velocidade já responde? 7, 5, 6, 8, 9, né? Se eu descobrir a primeira, matou a questão, né? Então eu não vou nem calcular a segunda. Tu imagina se o cara não presta atenção nisso e perde tempo calculando a segunda. Não faz o menor sentido, né, galerinha? Então vamos pegar os dados dessa figura, ó, e vamos lá, vamos fazer a conta. Esse tipo de questão aí remete a quê? Vocês lembram? É sistema conservativo, conservação da energia. Uou! Gostei de ver. Vamos lá então. Energia mecânica no ponto é igual. Beleza, vamos lá então. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Quais ou qual tipo de energia em A? Gravitacional. Só gravitacional, não tem a mola na bunda da bolinha, não tem mola, certo? Não tem velocidade, ele falou que está em repouso, só tem altura. Energia potencial gravitacional em A. Se transformou em quais tipos de energia em B? Parabéns, potencial gravitacional em B mais energia cinética. Uma dica interessante de repente seria tu imaginar um plano entre A e B, certo? Imaginar um plano entre A e B e usar a altura entre A e B. Aí tu poderia desprezar a energia potencial gravitacional em B, certo? Mas às vezes esse tempo o cara vai perder pensando isso, né? Não vale a pena e vale mais a pena botar a mão na massa de uma vez. Energia potencial gravitacional. MGH. MG hoje. Falso, né? MG hoje. E a energia cinética? MV ao quadrado sobre 2. Ele deu a massa, né? Deu, né? Mas eu não preciso porque dá para dividir por N todos os caras, não é isso? Gravidade. 10. A altura do ponto A? 5,65. Gravidade. A altura do ponto B? 3,20, né? 3,2, né? Show de bola. Mais V ao quadrado sobre 2. 56,5, tudo bem? 32 mais passa é igual a V ao quadrado sobre 2. Vai ficar 24,5, né? O 2 está dividido, passa igual a V ao quadrado. 49, né? 48 mais 1, 49 igual a V ao quadrado. V igual a raiz de 49. V igual a 7 metros por segundo. Faz sentido calcular o outro? Nenhum. Letra A. Vamos para a próxima, certo? Essa aí, cara, eu classificaria como nível médio, embora ela seja uma questão, né, simples, porque o cara tem que fazer uma continha, ele tem que ter exercitado um pouco.
O cara que não fez nenhuma questão de energia ao longo do ano, ele não acerta nem a pau, mesmo sendo uma questão simples de energia. Como a maioria dos seres humanos não estuda, então é uma questão média, certo? Aqui na nossa região, pelo menos, seria considerada média. De repente, em uma região mais ao norte do país, seria uma questão fácil. Fala, amigo. As energias mecânicas têm a potência gravitacional, potência elástica, cinética. Só. Mecânica só. Só essas três. É isso aí. Vamos que vamos, galerinha. Por enquanto tá acessível, não tá? Podemos ou não podemos? Ah, claro que pode, meu. E ó, não se esquece, tu é privilegiado. A grande imensa maioria dos concorrentes não tiveram nada do que tu teve. Nada, nenhuma gota. Tem uma pequena parcela de concorrentes que tiveram um pouco de estrutura também, certo? Mas a grande imensa maioria vem de escolas, às vezes, públicas, sem estrutura nenhuma. Vocês são a elite, tem que pensar nisso. Eu posso, eu vou conseguir. Agora só tem espaço para pensamento positivo. Vamos que vamos. Questão 4. Considere as proposições sobre a luz e assinale a alternativa incorreta. Quando eu estava fazendo essa em casa, eu não li o incorreto. Eu, ai meu Deus, está tudo errado. O que está acontecendo? Está tudo certo, o que está acontecendo? Fiquei preocupado. Letra A. A luz propaga em linha reta nos meios homogêneos e, ao incidir sobre a superfície de um espelho côncavo, é refletida. Usando a linha reta, princípio da ótica geométrica, e espelho reflete, bate e volta. Lógico. B. Quando um raio de luz segue uma trajetória num sentido qualquer e é refletida por um espelho plano, o raio refletido seguirá a mesma trajetória do raio incidente. Beleza, então se um raio de luz bate num espelho, quando ele volta na mesma trajetória. É só se ele bate em cheio no espelho, né? Se ele bate em cheio no espelho com ângulo de incidência zero, ele volta com ângulo zero. Agora, se ele bate obliquamente, ele se reflete para o outro lado, né? Concorda comigo? Mas na dúvida, né? Pô, acho que é certo, vamos para a próxima. Em um meio homogêneo, a luz que incide sobre uma lente pode seguir direções diferentes após atravessar essa lente, mas ainda em linha reta. Né? A luz chega em linha reta, atravessa a lente, pode sofrer desvio ou não, se chegar no centro óptico passa reto, né? Mas sofre desvio e quando sai da lente continua andando em linha reta. Esta é indubitavelmente correta. Letra D. Os raios luminosos são independentes entre si, por isso podem cruzar-se sem que suas trajetórias sejam alteradas. Independência dos raios de luz, certo? E, no vácuo, a luz propaga-se em linha reta. Também correta. Concordas que se tu fosse fuçar em alguma, única que dá para concluir o probleminha é a letra B, porque se tu chega com um raio obliquamente no espelho, ele não vai voltar sobre o próprio raio. Concordas comigo? Né? Que seria seguir a mesma trajetória. Então tá, a letra B dava para desconfiar aí, no mínimo, que era a única que oferecia erro. Legal, essa aí dá para dizer que é fácil também. Vamos para a próxima. Questão 5. Olha que bonitinha essa. Essa aí também é bonitinha. Dois tubos sonoros de um órgão têm o mesmo comprimento. Um deles é aberto e o outro fechado. Já viu esse órgão? Pô, tem se pegar um filme legal aí que tem né, um órgão tocando aí numa catedral bonita, é impressionante, né, cara? Eu já pude ver ao vivo um órgão tocando e é uma coisa realmente de arrepiar. O tubo fechado emite o som fundamental de 500 Hz a temperatura de 20 graus e a pressão atmosférica. Dentre as frequências abaixo, indique a que esse tubo não é capaz de emitir. E aí, galera, vocês lembram da característica do tubo fechado? O que ele tem de especial em relação ao tubo aberto? Ele só tem harmônicos ímpares. E qual é a relação entre a frequência do primeiro e do terceiro harmônico? Entre o primeiro e o terceiro harmônico, qual será a relação entre a frequência? 3 vezes, cara, não é piada mesmo, 3 vezes. Se o fundamental é 500, o terceiro harmônico, 1500. O segundo, não existe, é só uma pegadinha. Só existe harmônico ímpar no tubo fechado, lembra? Então, se o primeiro é 500, o terceiro, 1500, o quinto, 2500, e assim por diante, né? Então, vamos ver, 1500 pode,
Pode, né? Porque 3 vezes 1.500, 3 vezes 500 é 1.500 e é um número ímpar. Fala, amigo. É para deixar também claro que não mudou a pressão e a temperatura, né? Então está definida, porque se a temperatura mudasse, poderia ter variações, beleza? Tá? E também, de certa forma, para deixar um pouco seguro, se ele não fala, eu fico mais tranquilo, né? Quanto mais dados que eu não preciso usar, maior é a insegurança, pode ter certeza. 4.500 é possível? Não. Quanto que eu tenho que multiplicar 500 para dar 4.500? É só dividir 4.500 dividido por 5, 9. Então é o nono harmônico. O nono harmônico existe? Para tubo fechado existe, porque é ímpar, certo? E tubo aberto é só par, professor? Não. O tubo aberto é todos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, beleza? Assim que nem corda, tá? Cuidado. 1.000. 1.000 não, porque é o segundo harmônico, e segundo harmônico só existe para tubo aberto, tá beleza? Professor, eu só não entendi por que não existe. Calma que eu já vou fazer um desenho e já vou relembrar por quê, tá galera? 2.500, fecha. Em que harmônico é? Quinto harmônico. 3.500, sétimo harmônico. Uou! Então letra C, a única que não pode. Muito bom. Vou fazer, fica à vontade, amigo. Fica à vontade. Não, fica à vontade, fica à vontade. Galerinha, ó, então, vou fazer o desenhozinho ali para que a gente confirme essa ideia do harmônico ímpar. Tubo fechado. Eu tenho um tubo com a extremidade fechada e, de acordo com a experiência de Kundit, né, o tubo de Kundit, a maneira mais simples que o ar vibra é essa aí, não é isso? E qual é a relação entre o tamanho do tubo e o lambda? É 1/4 do lambda. Yeah! Um ventre é meio lambda, meio ventre é 1/4 de lambda. 1/4 de lambda é igual a L. Quando a gente aumenta a frequência e observa o ar vibrando, a gente percebe que o segundo harmônico é um ventre inteiro e mais meio. Faz a cesárea, lembra? 1, 2, 3 lambda sobre 4 é igual a L. E é justamente por isso, do primeiro para o terceiro harmônico surgir um ventre inteiro, que a gente, cortando então o ventre ao meio, criou a ideia de organizar em harmônicos ímpares, para perceber que o fenômeno ocorre realmente em números ímpares, ou seja, se a frequência do primeiro é 1.000, a do terceiro é 3.000, a do quinto é 5.000 e assim por diante. E aí nesse tubo, fazer uma frequência que é o dobro da primeira é possível? Não, só o triplo, beleza? Então é daí que veio a história dos harmônicos ímpares. Muito bom! Vamos para a próxima para a gente aproveitar o nosso tempo ao máximo. Questão 6. Essa aí eu achei tão legal, essa questão, cara. E aí eu já vou ter que fazer depois dessa questão, galera, uma revisão importante sobre uma matéria que nós vamos ver agora no final do ano. E que aqui está mostrando que pode cair essa matéria, ó. Uma matériazinha que eu só treinei para quem veio na revisão para OBA. Aí a gente fez uma revisão sobre essa matéria. Agora a galera do terceirão só vai ver nas últimas semanas mesmo, antes da UFSC, essa questão 6. Então olha só. Analise as proposições abaixo sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. 1. Sistema dos gregos. A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. 2. Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos cujos centros se giravam em torno da Terra. 3. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. 4. Kepler defendia a ideia de que planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos dessas elipses. E aí, quais delas estão corretas? A1. Começou bem o sistema dos gregos, né? Mas na hora que colocou a Lua como centro, né, cara? Aí é viagem total, né? A2. Os gregos de fato usavam a ideia de esferas onde as estrelas estavam incrustadas nelas, girando, certo? Só que era a Terra que era o centro, né? A Terra que era o centro. Até porque, né, gente, a ideia do geocentrismo só desapareceu com Copérnico, né, galera? Ptolomeu
Cláudio Ptolomeu, esse cara de arrepiar, de fato ele conseguia prever eclipse usando essa ideia que parece estar errada, né, mas funciona. Então vou parar um pouquinho aqui para te mostrar qual é a ideia do Ptolomeu. Olha só que coisa mágica, cara. Ptolomeu, galera, é do século I depois de Cristo, tá? Ele viveu em 70 depois de Cristo. Olha só a ideia do filho da mãe. Preciso aprender a prever matematicamente a posição dos planetas. O quê? Eles conheciam os planetas, professor? Claro, né? Na antiguidade as pessoas não tinham TV. Elas então tinham que fazer o que à noite? Dormir ou olhar para o céu. Então, o que se fazia à noite? Olhava para o céu. E se percebeu logo que as estrelas, né? Elas caminham ao longo da noite, né? Afinal a Terra está girando. Só que alguns pontinhos luminosos não ficavam parados em relação às estrelas. Alguns pontinhos vagavam pelo espaço e as estrelas pareciam estar paradas de trás desses pontos luminosos. E os pontos que nós vimos a olho nu eram 3. Então nós sabíamos que tinha Mercúrio, Vênus e Marte. E a Terra provavelmente então deveria ser um desses planetas, certo? Bom, olha o safadinho do Ptolomeu. A Terra é o centro, isso é óbvio. Ó, parada? É o centro. O Sol, qualquer um sabe, gira em volta da Terra. Só olhar. A Lua nós conhecemos bem. Sabemos até que demora 23 dias e uns quebradinhos para dar uma volta em torno da Terra. Então estava aí tudo tranquilo. O problema é que para Ptolomeu compreender o zigue-zaguear dos planetas no céu, ele teve que ter uma sacada de mestre. Ele pensou, é que existe um ponto que gira em volta da Terra. E nesse ponto, em volta desse ponto, é que gira o planeta. Então tu vê, que viagem, cara. Ele pensou que tinha um ponto girando em volta da Terra, e em volta desse ponto o planeta girava, tudo usando círculo, porque círculo é a expressão da perfeição, e já que o sistema solar, né, o sistema é feito por Deus, Deus criou tudo, então é óbvio que é o círculo que ele usou. Como é que vai usar outra coisa que não é o círculo? Então tu vê, né, as ideias dele estavam impregnadas dos conceitos religiosos dele, da ideia de que o círculo é a expressão da perfeição, e é óbvio, né, a lua é redonda e está no céu, que é a morada dos deuses, o sol é redondo e está no céu, que é a morada dos deuses, duvido que não seja redondo a coisa, né, é assim que Ptolomeu pensava. E o pior, ele falava, dia 20 e tal horas o sol vai desaparecer. Desaparecia. Pô, o cara tem pacto com Satã, o cara prevê o futuro, tá entendendo? O cara previa mesmo, sistema ptolomaico. Então, Cláudio Ptolomeu, esse cara era muito foda. A matemática era pesadíssima, uma matemática que a gente nem na engenharia às vezes vê. Só se o cara for fazer realmente um mestrado na matemática, o cara vai ver às vezes a matemática pesada que é para fazer essas previsões. Bom, Copérnico nasce. Copérnico, uma vida muito louca, né, cara? O Copérnico sofreu muito, coitado. E ele, quando estudou Ptolomeu, pensou, pô, mas que merda esse sistema. É uma bagunça, olha lá o planeta girando em volta da Terra. Olha isso. Aham, tá bom que é assim. E aí o cara pensou, mas se nós botássemos o Sol parado, dava para fazer a mesma descrição, só que aí Mercúrio gira em círculo em volta da Terra, Vênus gira em círculo em volta da Terra, e assim por diante. E assim por diante. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os planetinhas conhecidos. Quando Copérnico lançou essa ideia, a galera toda, Copérnico, tu pirou, tu tá maluco, tu comeu LSD. Então o negócio é o seguinte, cara, ó, a galera não concebia que a Terra teria que estar a alta velocidade para que o sistema de Copérnico funcionasse. E os físicos da época falavam, Copérnico, como é que a Terra vai estar nessa velocidade absurda se ela está parada, animal, ela está parada. Então Copérnico foi tirado para louco para os menos, né, para os que tinham a cabeça um pouco menos aberta. E eu confesso que eu seria um desses, eu ia chamar o Copérnico de louco. Né? Eu demorei muitos anos a acreditar que a Terra está a 100 mil km por hora agora. Demorei muitos anos. Até o cara entender a primeira lei de Newton de verdade dentro do coração do cara, o cara não consegue conceber isso. Como é que eu não sinto, professor, 100 mil km por hora? Se o carro do meu pai está a 30 por hora, eu estou quicando nos buracos. Certo? Então é porque a gente acha que para ter velocidade tem que ter aquele saculejo, porque toda vez que a gente entrou em alta velocidade, deu uma tremidinha no avião, tu sentiu as coisas passando rápido. Acontece que não dá para ver as árvores no horizonte da Via Láctea, para ver as árvores passando em alta velocidade, né? E no espaço, no vácuo, não tem saculejão, não tem turbulência.
Beleza? Então é por isso que a gente, e como a gente está em inércia, como a gente continua indo para a Terra, a gente não tem essa sensação. E o pior, o Copérnico errava, assim como o Ptolomeu, eles erravam às vezes as previsões. O problema é que o sistema de Copérnico demorava 2, 3 horas para fazer um cálculo. E o do Ptolomeu demorava semanas ou meses para terminar o cálculo. Aí a galera começou, orra, esse Copérnico é bom. Esse Copérnico, ele é louco, mas ele é bom. Aí a galera continuou a não acreditar de que a Terra girava em torno do Sol. Até porque isso é uma referência, né? Mas como matematicamente tinha os mesmos resultados do Ptolomeu, mas muito mais facilmente, aí a galera começou a usar o heliocentrismo. Saímos do geocentrismo e fomos para o heliocentrismo. Acontece, cara, que tinha erros ainda. Previa o eclipse para 4 horas da tarde e dava às 5. Mercúrio era para aparecer no céu. Não, Mercúrio continuou dando erro, inclusive com Kepler. Marte era para aparecer no céu às 8 da noite, aparecia às 8h30. E eles ficavam putos da cara, porque não podia estar dando errado. Estava tudo tão perfeito, tudo tão circular. Mas aí nasceu um bichinho endiabrado, Johannes Kepler. Ah, esse aí, cara, olha que bicho, cara, esse aí era foda. Desculpa a expressão. Mas o Kepler, cara, ele passou a vida dele trabalhando para um cara chamado Tycho Brahe, filhinho de papai, dono de meio mundo. Esse Tycho Brahe, papai falou, vai estudar medicina. E aí ele ia lá, né, nas escolas de medicina, que eram lecionadas pelos padres da Igreja Católica, na sua maioria. E aí tava lá a aula da noite e tal, pá, citologia, pá. E aí o cara, eu vou lá ver as estrelas. Ele fugia das aulas e ia lá olhar as estrelas, tentar entender o movimento dos, né, já tinha lido tudo isso, óbvio, né? Já tinha lido tudo isso. E o Tycho Brahe tentava entender aquilo lá. Construiu os maiores astrolábios do mundo conhecidos na época. Astrolábios, na verdade, pode imaginar que é um compasso misturado com um transferidor. O compasso para abrir e fechar a perninha e o transferidor grudado aqui. Aí eu consigo ler quanto que eu abri de graus a perninha, tudo bem? Certo? É o astrolábio. E aí ele simplesmente passou mais de 10 anos da vida dele olhando para os céus quando não tinha nuvens e anotando a posição de cada maldita estrela do céu. E anotando a posição dos planetas observáveis a olho nu. Estou falando de Vênus, Mercúrio e Marte. Beleza? E ele então ficou com um calhamaço de 10 anos de anotação das posições das estrelas e planetas. Só que aquilo ele não conseguia entender. Ele percebia que Copérnico e Ptolomeu ambos estavam errados, mas ele não conseguia explicar o porquê. E aí ele contratou o Kepler para ajudar ele nessa empreitada. E o Kepler, então, trabalhando muito assiduamente, ele logo percebeu que o Kepler era um cara da matemática, um cara foda em matemática, e ele começou a ficar com medo. Esse filho da mãe do Kepler vai roubar a minha ideia. Se eu mostrar para ele os meus dados, ele vai ter a ideia, eu vou morrer e não vou ficar conhecido. Aí ele escondeu do Kepler aquilo, porque ele sacou que o Kepler era foda. Só que um dia ele deu um banquete, tomou todas, comeu tudo, e o rei jamais pode sair da mesa antes de alguns servos se levantar. Teve uma infecção urinária, com a bexiga ultra cheia, quando tentou urinar não conseguiu, percebeu que ia morrer, e no leito de morte, febril, chamou o Kepler e falou, Kepler, o esquema é o seguinte, passei 10 anos da minha vida anotando a posição dos planetas, certo? Pega essa merda e faz alguma coisa acontecer, senão minha vida tem sido em vão. O Kepler pegou aquela porcaria, ficou 2 anos estudando aquilo e matou a charada. Kepler matou a charada. Kepler descobriu que, na verdade, Ptolomeu e Copérnico erraram porque consideraram a trajetória dos planetas circular, e ela não é circular, ela é elíptica, é tipo em forma de ovo, olha só, certo? Na verdade verdadeira, a maneira mais legal de fazer uma elipse é aquela, né? Tu pega o cadarço do teu tênis, nunca fazer isso com o lixeiro do colégio, jamais. Mas aí tu pega o cadarço do teu tênis, segura ele em 2 pontos fixos assim no teu caderno, pega o teu lápis, estica o teu lápis no cadarço e usa o cadarço sempre esticado para fazer a figura, ó. Sempre esticado, tá vendo? Beleza? Lá onde tu segurou são os focos da elipse. Beleza? Então elipse, qual é a propriedade de uma elipse? É que se tu pegar um ponto da elipse e somar essa distância mais essa, dá sempre o mesmo valor, né? Que é o próprio tamanho do cadarço que tu usou. Tá beleza? Olha como é bonitinho fazer uma elipse. E o Sol está sempre num foco dessa elipse. Então se o Sol está aqui, o planetinha fica aqui, ó. O planetinha passa perto e passa longe. Passa perto do hélio e afastado do hélio.
periélio é esse ponto mais próximo, periélio. E esse ponto aqui, que é o ponto mais distante do hélio, é mais afastado, afélio. Parece piada, né? Mas é isso mesmo, periélio. Hã? Geografia difícil. É. Boa. Galerinha, a pegadinha mais famosa do vestibular nessa hora é dizer que o periélio é verão e o afélio é inverno. O cara tem que ser muito ruim de tudo para conseguir cair nessa, né? Por que que então o Papai Noel se veste para o inverno? Certo? Beleza? Porque a Coca-Cola, quando inventou o Papai Noel, ela inventou, isso é uma coisa que também eu fico chocado quando eu descubro, quando eu lembro disso, né? Que o Papai Noel é uma invenção de uma empresa chamada Coca-Cola. Ah, é. Não sabia? Sério, galera? Não, eu também fiquei chocado. Eu fiquei chocado quando eu descobri isso, certo? Claro que é baseado em lendas, tal, né? Da região nórdica lá, mas o vermelhinho lá do Papai Noel é a Coca-Cola estampada, né? O branquinho da coisinha e tal. E no Brasil, mais legal, o Natal é no verão e o Papai Noel fica vestido daquele jeito, né? É bizarro, certo? E o Papai Noel serve, ao menos, devemos dizer isso a Coca-Cola, que quando é verão no Brasil, é inverno no hemisfério norte. E se fosse o afélio e o periélio que gerassem isso, seria verão em todo o planeta e inverno em todo o planeta. Concorda comigo? Então é um absurdo dizer que é verão, e inverno. Até porque as estações do ano estão relacionadas ao eixo de rotação da Terra ser inclinado em relação ao plano de translação do Sol, lembra? Então, aqui está o Sol, aqui está a Terra, norte e sul. Lá, ó, translação com rotação, e agora está a Terra aqui, né? Onde é que é verão? A luz bate com mais intensidade no sul, né? Verão e inverno. Meio ano depois, tá vendo? A radiação bate mais em cheio no Polo Norte do que no Polo Sul, que fica escondidinho, né? Beleza? Então não se esqueçam, as estações do ano estão relacionadas com a inclinação do eixo de rotação em relação ao plano de translação. Beleza? Show de bola. Então, primeira lei de Kepler. Os planetas orbitam o Sol em trajetórias elípticas, na qual o Sol ocupa um dos... Segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, olha que viagem do Kepler, cara. Ele descobriu o erro do Ptolomeu do Copérnico, mas ele queria entender como é que calcula a posição do planeta com o passar do tempo. E aí teve a seguinte ideia, já que ele tinha os dados, né, de anos e anos, ele percebeu que quando ele fazia um mapa de um planeta, se ele traçasse uma reta que liga o Sol ao planeta, em dois momentos diferentes, ó, ficava quase um triângulo. E ele calculava a área, o bicho era ninja de matemática, ele calculava essa área com perfeição, inclusive com a parte curva ali. Aí, vamos supor que essas observações demoraram 2 semanas. Foi para Mercúrio. Mercúrio completa a volta em 90 dias, né? 2 semanas. Aí ele ia lá, observava Mercúrio em outro momento, aqui e depois aqui. E também, essas diferenças de tempo foi também de 2 semanas. Ele percebeu que quando ele traçava essa reta, que ele intitulou de raio vetor, o nome dessa retinha que liga o Sol ao planeta, quando ele calculou essa área, adivinha o que ele percebeu? Que a área era igual. Aí ele escreveu uma lei para isso. A reta que liga, o segmento de reta que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais, que é a mesma coisa que dizer que quando os tempos são iguais, as áreas são iguais. Mas o bacana, cara, claro que assim, ó, se tu vai fazer medicina, tem que lembrar da segunda lei. Lembrar que a segunda lei de Kepler diz que a reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Mas se tu vai fazer direito, basta tu lembrar que quanto mais distante o planeta está do Sol, menor a sua velocidade. Como é que eu sei disso, professor? Tá na cara, olha só. O próprio Kepler percebeu que quando o planeta estava próximo do Sol, tá vendo? Está mais próximo do que aqui, concordas? O quanto ele andou, ó, na elipse foi muito maior do que o quanto ele andou nas semanas em que ele estava distante, certo? Então a principal conclusão da segunda lei de Kepler é que no periélio a velocidade é máxima ou mínima? Porque está próximo. Velocidade máxima, Vmax. E lá no afélio é mínima. Afélio, velocidade mínima. Só para teres uma ideia, a Terra vai de
90 e poucos, 91 mil km por hora no afélio a 108 mil km por hora no PDL, certo? Ou seja, de 27 km por segundo, mais ou menos, para 30 km por segundo. 30 km no mísero segundo o planeta anda, olha só que loucura. Professor, como é que eu não sinto essa aceleração? Demora meio ano para acontecer essa aceleração, né? Um pouquinho a cada dia. Por isso que tu não percebe a Terra fazendo a curva. A elipse não é tão acentuada. Ótimo, parabéns, garoto. A elipse do sistema solar, ela é quase uma circunferência, os focos estão bem próximos, daí o erro de Copérnico e Ptolomeu, beleza? Certo? É isso aí, eu fiz a elipse exagerada para ficar bem claro, né? A diferença que está rolando ali, ó. Certo? Parabéns, garoto, muito bom. Lembrando que a gente vai ver com mais calma essas leis, tá, galera? Eu só estou dando essa palhinha aqui, porque o Desk está nos mostrando que ela pode cobrar isso, certo? Terceira lei de Kepler e última, terceira lei de Kepler, diz o seguinte, essa aí, cara, humilhou. O período de um planeta elevado ao quadrado, dividido pelo cubo da distância do planeta ao Sol, é igual, essa razão é igual para qualquer maldito planeta. Olha que viagem. Como é que ele descobriu isso? Ele não tinha dados de Marte, Mercúrio, Vênus e Terra. Ele pegava o tempo que Marte demorava para dar uma volta no Sol e dividia pela distância do Sol até Marte, que ele conseguia geometricamente pelos mapas que ele tinha. Esse resultado dava igual a pegar o tempo que a Terra demora para dar uma volta e dividir pela distância da Terra ao Sol elevado ao cubo. Pegava Vênus, período de Vênus, eleva ao quadrado, distância de Vênus até o Sol, eleva ao cubo, divide, dava o mesmo número. Meu Deus, cara, tu imagina tu desvendar o cérebro do Criador, descobrir qual foi a fórmula matemática que o Criador usou para botar os planetas em movimento. Essa é a visão que se tinha na época, né? Hoje a gente sabe que é consequência da natureza, é consequência da física que gerou essa situação, certo? Mas bonito, né? É a única lei de Kepler que envolve cálculo. Eu posso, por exemplo, te perguntar, um planeta está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Qual é o período desse planeta? Um planeta está 4 vezes mais distante, um hipotético planeta, né? 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Só essa questão de vestibular, essa é top, hein? Qual é o período desse planeta? Não dá pra acreditar que dá pra calcular, né? Mas pensa um pouquinho. Vamos ver? É isso aí, acho que é isso aí. Qual foi o cálculo que tu fez, só pra galera acreditar? 4 ao cubo, daí passa lá e tira raiz quadrada. Dá! Esse é o meu garoto. Pega a concorrência, quero ver. Então olha só. Ó, o período da Terra é 1 ao quadrado. Só ter a sacada de usar o período da Terra como 1 ano já é, né, um sinal de que o cara tá bem nas ideias. Distância da Terra até o Sol, sei lá. Quero saber, tenho raiva de quem sabe. Na verdade é 8 minutos luz, né, galera? Mas tudo bem. Período do novo planeta. Distância desse hipotético planeta até o Sol. 4RA ao cubo. Aí vai ficar 1 sobre RA ao cubo é igual a tesão ao quadrado sobre 4 vezes 4? 16 vezes 4? É o que o amigo fez mentalmente, meus queridos. Corta o RA ao cubo com RA ao cubo dos dois lados, está dividido, passa 64 igual até o quadrado, ao quadrado passa raiz quadrada, 8 anos. Tá sentindo a concorrência que tu tem, né? 8 anos, não esperava que a galera fizesse tão facilmente de cabeça. Muito bom. 8 anos. Agora que a gente terminou a revisão das leis de Kepler, a gente pode matar a questãozinha, né? E a galera estava correta, o pessoal estava com as previsões corretas das corretas ali, quer ver? Ó? Eu tenho um inset que não dá para configurar, então legal. Ó, o negócio é o seguinte, o sistema dos gregos, qual era a falha do sistema dos gregos? Não é em torno da Lua, desde quando? Só um lunático, né? Vai usar a Lua como referência, né, cara? Então aquela ali foi o erro dos gregos. A2, Ptolomeu usava a Terra, encontrava-se no centro e os planetas moviam-se em círculo, cujos centros giravam em torno da Terra. Perfeitinho. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. Copérnico ainda era circular. E aí o Kepler falou que era elíptica. E acertou. Então 2, 3 e 4, né, galera? 2, 3 e 4, letra
Lembrando que a gente só demorou uma eternidade para fazer essa porque eu não resisti e dei essa partezinha da matéria, dei essa aulinha, que nós veremos com calma, né, durante a semana. Gostei de ver. E vamos para a próxima, vamos para a próxima. O que nós temos? Bom, vai dar, tudo certo. Ó, agora que nós fomos 6, vamos para 7. Considere o loop mostrado na figura 2, constituído por um trilho inclinado seguido de um círculo. Bem radical. Quando uma pequena esfera é abandonada no trecho inclinado do trilho, a partir de determinada altura, percorrerá toda a trajetória curva do trilho, sempre em contato com ele. É o famoso globo da morte, né? Lembrando que lá no topo do globo da morte, o peso é a própria força centrípeta. M vezes G igual a mv ao quadrado sobre R. Corta M com M, está dividido para simplificando, ao quadrado raiz quadrada. A velocidade mínima é raiz de R vezes G, certo? É assim que se calcula. Bom, sendo V a velocidade instantânea e a aceleração centrípeta da esfera, o esquema que melhor representa esses dois vetores do ponto mais alto da trajetória no interior do círculo é... Pô, galera, a bolinha vem daqui, né? Concorda comigo? A velocidade dela lá em cima tem que ser pra cá, porque ela tá dando looping, tá voltando, né? Então a velocidade dela, correta, né? Absurda. Assim ela vai cair. Olha as outras. Absurda. Absurda. O cara podia botar duas com a velocidade correta para obrigar que o cara soubesse a aceleração também, né? Então bastava ter noção de inércia, de velocidade e acabou. Letra A. Uma pena, né? Fechou a aceleração? Centrípeta, né? Apontava para o centro, né? Ele podia ter dado uma melhoradinha nas alternativas. Ficou fácil em função das próprias alternativas que ele nos liberou, certo? Então essa aí é nível fácil também, galerinha. Tiveram algumas médias, né? Mas a Punk ainda não apareceu, a Punk. Show de bola, então. Respira fundo que tá quase, galerinha. Temos meia horinha ainda. Ó. Questão 8. Plano inclinado. Primeiro ano ainda, hein? A figura 3 mostra uma caixa de madeira que desliza para baixo com velocidade constante sobre o plano inclinado, sob a ação das seguintes forças: peso normal e de atrito. Assinale a alternativa que representa corretamente o esquema das forças exercidas sobre a caixa de madeira. Então a caixa de madeira está deslizando e tem atrito, hein, galerinha? Professor. Quais daqueles diagramas será representam as forças envolvidas? Na letra A, o que está dizendo aqui? Que força seria essa aqui? Peso, legal. Essa aqui? Faz sentido, né? Era para ser o atrito, só que o atrito ajuda o cara a descer o morro, né? Essa aqui seria a força de atrito atuando no chão, mas ele pediu as forças atuando aonde? Vamos ver? Só para garantir, né? Assinar, né? Que representa sobre a caixa. Se fosse sobre o chão, aí estaria errado a peso e a normal, né? Certo? E aí, de qualquer maneira, sendo mesmo sobre a caixa ou sobre o chão, estaria errado. Então, mas é a caixa que a gente está pensando. Isso aqui o que seria? Mas o peso é vertical para baixo, né? Concorda comigo? O peso é vertical para baixo, então já está furada essa aqui. A normal está legal, o atrito ficou legal também, ó. Mas o peso está errado. O peso sempre na vertical para baixo. Isso aqui podia confundir o aluno. É bem comum a gente desenhar o peso perpendicular à superfície, né? Mas só quando ela é horizontal. Então essa aqui é um pouco perigosa, esse item aqui. Aqui. A normal, né? Atrito também, né? O atrito tem que ser contra o movimento, né? A caixa está tentando deslizar para baixo, né? Certo? Contra a tendência de movimento, perigo. Legal, peso legal, normal, absurda. Atrito também não está legal, né? Agora olha ali, peso vertical para baixo. Normal, normal à superfície. E atrito contrário à tendência de movimento, né? Concorda comigo? Então, letra E, indubitavelmente. Letra E. Que bom que vocês acham isso, cara. Eu já vou te dizer, cara, que na nossa região ela é média. Muitos alunos têm dificuldade de identificar para onde as forças atuam. Certo? Muita gente ia lá no item B, por exemplo. Tá? Então, legal a galera sentir facilidade nessa questão. Pode falar, querido. Essa intenção discursiva. Não, agora não. Agora não, exatamente. Aliás, cara, ó, eu vou
Hoje eu acho que não vai dar tempo, mas de colocar essa... hoje não vai dar tempo, mas antes de ir embora eu ainda quero ali ali embaixo jogar mais umas aulinhas, né? Eu joguei mais 70 aulas pra rede da galera que estava atrasada há uma semaninha, que eu vi olhando na minha internet. Eu joguei mais 70. Eu vou jogar na segunda-feira uma aula, que eu acabei de dar essa aula, o cara me pediu pra fazer uma questão discursiva da UFSC, certo? Cara, assim ó, aquilo ali tu sente, se o cara não estiver bem preparado mesmo, dá pra arrancar um pontinho, mas não dá pra fazer a questão. Depois eu queria, vou dar a dica pra vocês do videozinho pra vocês assistirem, que vale a pena. Ficou uma questãozinha bem bacana de aprender a resolver. Vamos para a próxima, galerinha. Agora estamos indo para a 9. Uma dada massa gasosa que está limitada em um cilindro por um êmbolo móvel sofre as transformações representadas pelos seguintes gráficos. A gente até estudou gases, né? Mas às vezes a termodinâmica nos ajuda a tirar algumas conclusões, certo? Então, como a gente vai estar finalizando a termodinâmica agora, é possível que role alguma dificuldade. O que está acontecendo na primeira transformação gasosa, galera? A temperatura aumenta e a pressão aumenta proporcionalmente, né? Concorda comigo? Dobra a temperatura, dobra a pressão. Triplica a temperatura, triplica a pressão. Se pressão e temperatura estão variando diretamente proporcional, é que alguma coisa está constante. O quê? O volume, transformação isovolumétrica ou isocórica. Beleza? Se tu joga no PVT Povotó e tu percebe então que P de um lado e do outro é proporcional e temperatura também, tu corta eles, né? E fica então que V igual a V. O volume é igual. Poderia usar o PVT Povotó para tirar a conclusão. Só que aqui tem um erro bem absurdo, tá, gente? Qual é o erro bem absurdo que tem nesse gráfico? Assim, é até indigesto para o professor de física. Ai, meu pâncreas. O que é isso aqui? 0,0, né? Ele está me dizendo que quando a temperatura é 0 Celsius, as moléculas morreram e não tem mais pressão nesse gás? Porra! Qual era o berro que eu dava quando falava em PVT Povotó? Temperatura? Kelvin! Kelvin! Porra, professor. Kelvin, né, professor? Se o cara quiser deixar Celsius, tudo bem, mas bota o gráfico aqui em cima. Aí quando é 0 Celsius ainda não zerou a pressão, né? Tudo bem? Então esse gráfico tem um erro absurdo que era para ser Kelvin. Mas tudo bem, passou. Agora olha lá, o que tem na 2? O que está constante? Se a pressão é constante, o nome é isobárica, barômetro, medidor de pressão, né? Isobárica, gostei. É a temperatura constante, isotérmica, né? Então beleza, nem precisamos de termodinâmica, era só estudo dos gases mesmo. Vamos agora dar uma baixadinha ali para ver as alternativas. As alternativas que nos restam para tirar a conclusão. Vamos ver. Cenário alternativo que contém correta classificação das 3 transformações acima. A primeira, isovolumétrica, né? O volume era constante porque pressão e temperatura variavam diretamente proporcional. Segunda, isobárica, né? Porque a pressão é constante. E a terceira, isotérmica, letra A. Primeira, isotérmica, um absurdo, estava na cara que estava variando. Pressão variando na cara também. A letra D, isovolumétrica, isotérmica. Olha ali, cara, a temperatura aumentando na letra B, né? Então essa aí acabou ficando fácil também. Letra A. Não vamos perder tempo não. Quero ver se está tempo de finalizar essa provinha toda. Questão 10, cara. Se tu tivesse a capacidade de ler ela com calma e fazer um esboço do que ela está dizendo, tu mata sem cálculo nenhum. Certo? Dá uma olhada no que está dizendo. Considere uma lâmina de vidro de faces paralelas imersa no ar. Um raio luminoso propaga-se no ar e incide em uma das faces da lâmina, segundo um ângulo θ, em relação à direção normal ao plano da lâmina. Então tá, tem uma lâmina de vidro, certo? E tem um raio chegando com um ângulo θ em relação ao normal. O raio é refratado nessa face e refletido na outra face que é espelhada. O raio refletido é novamente refratado na face não espelhada, voltando a propagar-se no ar. Tem que desenhar. Uma laminazinha de vidro, o raio chegando, refrata, reflete e refrata voltando para o ar. Já vou desenhar. Sendo N ar e N vidro, respectivamente, os índices de refração da luz no ar e no vidro, o ângulo de refração, alfa, que o raio refletido forma no vidro, com a direção normal ao plano da lâmina, ao refratar-se pela segunda vez, obedece à equação. Aí tem várias equações lá, né? Bem parecida com a lei de Descartes, inclusive, né? N de chegada,
Muito obrigado. Aí eu fico todo bobo. Então tem lá várias possibilidades, certo? Nessa hora, gente, não se esqueçam. Não deixe o teu cérebro ficar agoniado. Ai, meu Deus, e agora, meu Deus? Fica calmo, tenta esboçar um desenho, que talvez a resposta surja só pelo desenho, de maneira bem clara na tua frente. Dá uma olhada. Lâmina de vidro. Vamos fazer uma lâmina de vidro. Lembra que era espelhada a face de baixo? Espelhada, não é isso? Chega o raio com um certo ângulo θ em relação à normal. Ângulo θ, beleza? Sofre refração se aproximando da normal. Aí aqui então vamos dizer que é um ângulo R, só para não chamar de alfa, para não confundir com aquele lá, né? Beleza? Aí aqui tem outra reta normal, mas ele falou que já que aqui é espelhado, vai sofrer reflexão, não é isso? Se eu sei que é reflexão, eu sei que esse ângulo ali é igual àquele ângulo ali, né? Tudo bem? E aí outra reta normal, e aqui vai ocorrer a segunda refração. Pelo que ele falou, ele quer esse ângulo, ó, o ângulo que o raio refratado pela segunda vez faz com a reta normal em relação ao plano da lâmina. Pode falar. Pô, cara, não é simétrico? Por que cargas d'água esse cara vai mudar? A natureza, a lâmina de vidro e o raio de luz não ficam pensando, né? Ah, agora eu vou do ar para o vidro, eu vou comportar diferente do vidro para o ar. Certo? A gente sabe da reversibilidade dos raios de luz, não é isso? Se o raio de luz voltar nessa situação, ele passa exatamente no raio de chegada. Como esse ângulo é igual a esse? Esse ângulo aqui é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse. Então, o desvio na entrada é o mesmo desvio. Então, automaticamente, θ igual a alfa. Concorda comigo? Daria para fazer ele de chegadas... Isso, ele de chegada sendo de chegada igual a ele de saída sendo de saída. Aí achei o R. Certo? Retas paralelas cortadas por uma transversal. O R é esse aqui mesmo. Que é esse aqui também. Então lá também é R. Aí quando eu for fazer a equação de novo, como esse ângulo é igual a esse, e os índices de refração são os mesmos, claro que vai dar igual. Certo? Então mesmo equacionando, que seria bonitinho se a gente tivesse tempo, né? Ficaria fácil. Alfa igual a θ, parecia uma questão um pouquinho mais complicada, né? Mas ao desenhar por simetria, a gente percebeu que os ângulos tinham que ser iguais. Letra B. Alfa igual a θ. Mas essa aí não dá para dizer que é fácil, porque muita gente vai ler e não vai nem entender o que está acontecendo, não vai ver a lâmina, não vai ver o raio, não vai saber o que é normal, tá? Então é média, dá para dizer que é média essa questão. Eu lembro desse ano, muitos alunos razoáveis meus com dificuldade nessa questão, certo? E vi bastante gente bater o olho e dizer que era igual. Gostei, tô otimista. Quase, hein? Vamos para o número 11. Número 11 é bom fazer porque tem termodinâmica, ó, e ainda faltou alguma coisa de termodinâmica. Um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo termodinâmico representado no diagrama P versus V. Que bom que recentemente nós mostramos que o trabalho... Foi aqui que eu mostrei o trabalho realizado por um gás? P vezes ΔV, da última aula de termodinâmica. Trabalho realizado por um gás, P vezes ΔV. P vezes ΔV só serve para a pressão constante. A pressão está constante durante o ciclo? Não. Então, em vez de calcular pela fórmula, eu calculo a área. Só tem que lembrar agora se o trabalho é positivo ou é negativo. Porque calcular a área daquele triângulo eu tenho certeza que tu é capaz. Certo? E aí, será que o ciclo no sentido anti-horário é de um motor ou de uma geladeira? Qual será o positivo agora, qual será o negativo? É um refrigerador. O motor é o ciclo sempre no sentido horário e o refrigerador no sentido anti-horário. Sentido horário, trabalho positivo, anti-horário, trabalho negativo. Meu professor me empurrou de boca abaixo isso no terceirão. Eu até levantei a mão. Por quê, professor? Enrolou. Não disse nada. Aí em casa eu descobri por quê. Em casa eu descobri por que no sentido horário é... e no anti-horário eu vou te provar já. Mas nesse caso então, tem a ver com as áreas. E com P igual a ΔV para confirmar, né? Parabéns, garoto. Galerinha, vamos pensar nesse triângulo como a base sendo isso, pode ser? E a altura é isso, né? Então a base é 3 e a altura é 20. 3 vezes 20 dividido por 2, como é no sentido anti-horário, menos 30. Tranquilinho, né? Só deixa eu confirmar para vocês por que é negativo, certo? Não custa confirmar por que é negativo.
Essa aí é uma parte bonitinha. Então vamos ao quadro. Que diferença, né? Da tecnologia para centenas de anos atrás. Vamos lá. Poeira e giz faz muito bem para a saúde. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Se eu lembro que trabalho realizado por um gás é pressão vezes ΔV, lembra que pressão é sempre Pascal internacional, mas pressão absoluta é sempre positiva. Lembra que eu tive que separar a sala de aula, tirar ar de um lugar, chamar de zero que não era zero para ficar negativa a outra? Só pressão relativa que é negativa, né? Ou seja, quem é que define o sinal do W? O ΔV. Se o volume aumenta? Positivo. Se o volume diminui? Negativo. Então vamos imaginar o seguinte, tu concorda que um ciclo como esse aqui, ó, eu posso separar em 4 transformações diferentes? 1, 2, 3, 4. Essa transformação, gente, ó, pressão e volume, tá? Essa transformação daqui para cá, teve variação de volume? Não. O volume não variou, então ΔV é? Então o trabalho é? Zero. Toda transformação que o volume é constante, como não tem ΔV, o trabalho é? Zero. Transformação isovolumétrica ou isocólica, trabalho nulo. Daqui para cá. Também não variou, né? Trabalho daqui para cá. Zero. Então de A para B vai ter trabalho, de B para C não tem, de C para D tem trabalho e de D para A não tem. O trabalho de A para B é positivo ou negativo? Positivo porque o volume aumentou. O trabalho de C para D é positivo ou negativo? Negativo porque o volume diminuiu. Tu concorda que o trabalho gerado de A para B é toda a área até o chão? É a área do gráfico, não é? O trabalho, não é isso? Então é toda essa área o trabalho positivo de A para B. Quando eu vou pensar no trabalho de C para D, que é negativo, é essa área sólida daqui para baixo, né? Concorda comigo? O trabalho positivo é tudo isso e o trabalho negativo é essa parte de baixo. Fazendo um menos o outro, sobra só a parte de dentro. É por isso que quando a transformação é cíclica, tu calcula a área de dentro. Só resta saber se o trabalho positivo for maior ou o negativo foi maior. Quem que foi maior? O positivo, porque fazendo uma curva para a direita, a de cima gera uma área maior que a de baixo, que é negativa. Concorda comigo? E se eu faço no sentido oposto, galera? A de cima, que é negativa, gera uma área maior que a de baixo, que é positiva. Então é uma questão de geometria, né, cara? Ela só tem me explicado com calma. Não, Otávio, olha só. Se tu girar no sentido, né, horário, ou transformação que aumenta o volume, tem área maior do que a transformação que diminui o volume. Se tu gira no sentido oposto, é o contrário, certo? Aí o cara consegue amarrar a informação, não fica decoreba. Se bem que nós estamos em cima do laço, né? Num desespero, horário positivo, anti-horário negativo. A área do gráfico é o trabalho do gás. É isso aí. Então, aproveitamos para dar uma reforçadinha, que será visto com calma também essa semana. Ai, que legal. Prestei o meu computador para um colega, famoso colega de trabalho, e não sei o que houve, logo depois a minha bateria parou de funcionar, e além disso eu peço para ele não dormir, né, que está na tomada, eu peço para ele nunca dormir, para ele ficar acordado sempre. E se eu não toco nele, ele dorme, não tem jeito. Mas pelo menos ele continua processando os vídeos, bem legal. Show de bola, show de bola. Aí baixou o nível, baixou o nível. Dá uma olhadinha, 12. Um fio condutor foi submetido a diversas voltagens em um laboratório. A partir das medidas dessas voltagens e das correntes que se estabelecem no condutor, foi possível obter o gráfico. É um resistor ômico, meus amigos? É, né? Porque a relação entre I e V é diretamente proporcional, né? Certo? É ômico. O valor da resistência deste condutor é... Como é que calcula a resistência? É a fórmula sagrada dos circuitos elétricos, V igual a R vezes I. Vamos pegar um bem bonito, tipo 10. O 10 é... então V igual a R vezes I. Então quem é R? V sobre I, tudo bem, gente? V igual a R vezes I, o I está multiplicando, passa... Tá tranquilo, né, gente? V sobre I, né? Quem é o V? 10. Quem é o I? 0,2. 10 dividido por 0,2 é 100 dividido por 2, né? 50 ohms. É bem assim mesmo. V igual a R vezes I, mas nem falou do ohm, da mãe do ohm que ele botou na tomada, nada, né? Lembra quando eu falei dessa aula? Até a mãe do cara foi pro circuito elétrico, certo? Então, beleza, ó.
certo? Uma questãozinha que não dá para dizer que é nem média. É fácil essa, bem acessível. V igual a R vezes I. Quanto tempo para as 5h30, pessoal? 15 segundos não, né? Minutos. Então, beleza. Então dá para fazer muito trabalho aí. Essa aqui, eu não sei se foi nessa sala que me pediram nesses dias. Não foi aqui não. Esses dias um aluno chegou com aquela 13 ali, ó. Professor, como é que eu vou fazer essa 13 ali? Olha que bonitinho. A carga elétrica de uma partícula de 2 gramas de massa, para que ela permaneça em repouso quando colocada em um campo elétrico vertical, com sentido para baixo e intensidade de 500 newtons por coulomb, então a partícula elétrica, 2 gramas de massa, para que ela permaneça em repouso quando colocada em um campo elétrico vertical, com sentido para baixo e de intensidade de 500 newtons por coulomb. Ele quer saber a carga da partícula. Essa aí tem que ter um esbocinho. Não se estressa, amigo. É muito simples essa continha. Pensa comigo, por uma partícula carregada. Primeiro vamos desenhar o campo elétrico. Vamos desenhar o campo elétrico. Ele falou que é vertical, né? Para baixo, não é isso? E quanto vale? 500 newtons por coulomb. Uma partícula está aqui. Ela tem massa, não tem? Então qual força que eu não posso esquecer? Peso. Se ela tem a força peso puxando ela para baixo, para ela ficar parada, tem que ter uma força contrária. Concorda comigo? E é uma força elétrica, né, gente? Se ele falou em campo elétrico e carga, ele está pedindo a carga da partícula, né? Para a força ser contrária ao campo, positiva ou negativa? Positiva é a favor do campo, negativa é contrário. Já sei que é negativo. Beleza? Né? Porque se ela é positiva, ela é ser empurrada para baixo. Para ela ser empurrada para cima e anular o peso, ela tem que ser negativa, e ela é contra o campo. As linhas de campo são desenhadas com referência na partícula positiva. Então o peso é igual à força elétrica. A força elétrica, meus amigos, tu calcula pela definição de campo elétrico. O campo elétrico é força sobre carga. E se tu quiser a força, está dividindo, passa. Olha como é fácil, gente. É só multiplicar carga por campo. Carga elétrica vezes campo elétrico é força elétrica. O peso é M vezes G. E a força elétrica é campo vezes carga. Acabou. Massa da criança, 2 vezes 10 na menos 3. Tudo bem, menos 3? Gravidade, 10. Campo elétrico, 500. Vamos calcular a carga. 2 vezes 10 na menos 3 com 10 é 10 na menos 2, né, gente? O 500 está multiplicando, passa dividindo. Igual a Q. Então, Q ficou igual. Posso fazer esse 5 vezes 10 dá 2? Posso? Quanto é que é 2 dividido por 5, então? Parabéns. 2 dividido por 5 fica 0, aí fica 20 dividido por 5, que é 4. 0, e esse 10 na 2 passa para cima? 10 na menos 2, né? Que era 10 na 2. 10 na menos 2 com 10 na menos 2? 10 na menos 4. Aí eu vou botar a vírgula para a direita e vai ficar Q igual a 4 vezes 10 na menos 5 coulombs. Mas eu vejo lá apenas 40 N coulomb, que é N. Nano, que é 10 na menos 9. O que é o Mi? Micro, 10 na menos. E M? Mili, que é 10 na menos 3. Putz, e agora? Mais uma casa, né? Vai ficar 40, e aí eu tenho que diminuir esse número, né? Vezes 10. Cuidado, hein? Se esse número aumentou, esse tem que diminuir para compensar, né, gente? Bem delicado isso aí, me confundi ainda. Mesmo no final do terceirão, eu tinha que me concentrar muito para não cometer erro aí. Então ficou menos, né? Porque já tinha descoberto que era menos. 40 microcoulomb. Menos 40 microcoulomb. Letra D. Então tu vê, peso é igual a força elétrica. Força elétrica vem da definição de campo elétrico. Peso é ter um velho conhecido N vezes G. Só substituímos os dados. São as principais, essas três que a gente acabou de revisar, certo? Depois do nano é pico, que é 10 na menos 12. Não fica aí mais que pico. É P. É isso aí. Então mili M, o micro é que é o Mi, que é o esquisito. Depois nano é N, né? E P pico 10 a menos 12. Certo? Boa pergunta também.
Então essa aí é nível médio, né? O cara tem que lembrar de uma coisinha legal ali, show de bola. E vamos ver se a gente consegue encerrar o vestibular da UDESC, hein, cara? Em 1h30, hein? Explicando, parando para explicar, mostrando que o teu verdadeiro desafio tá na UFSC, cara. O verdadeiro desafio realmente de vestibular tá na UFSC. A UDESC dá pra gente chegar junto. Eu tenho fé que vocês vão dar muito orgulho pra gente aí nesse final de ano. 14. Ah, acho que tem a ver com a aula de hoje, cara. Acho que a aula de hoje é 14, amigos. A figura 5 ilustra uma espira condutora circular. É o bambolê. É o bambolê. Uma espira circular próxima de um circuito elétrico inicialmente percorrido por uma corrente I constante. Essa é a chave de circuito. Ó, tá fechada, ó. Aí tem a corrente, né? Como é que está o campo magnético na espira? Entrando ou saindo? Concorda se a corrente é para baixo? Então vamos ver. Corrente para baixo, pega na espira, pega no fio, né? Concorda comigo? Do lado de cá ele está emergindo do plano, né? Então está saindo do campo magnético, né? Mas só para treinar a regrinha da mão direita, ó. Aqui é uma coisa, tá, gente? Aí a corrente fez assim, ó. Beleza? Agora a corrente está para baixo, ó. Aqui está saindo e do lado de cá, entrando. Saindo aqui e entrando aqui. É só pegar no fio, certo? Com a mão direita e o I na corrente que é para baixo, ó. Beleza? Certo? Toma cuidado com isso. É correto afirmar que haverá corrente elétrica constante na espira, tem corrente elétrica na espira, enquanto a chave S for mantida fechada. Se eu manter a chave fechada, pessoal, corrente elétrica gera, vai ter campo magnético aqui, né? Só que esse campo magnético é constante ou é variável? A corrente não é constante? Para calcular o campo magnético gerado por um fio é P igual a μ0 vezes I sobre 2πr. O I é constante, não é? A distância não é constante? É. Então é tudo constante, quer dizer que o campo magnético é... E nós acabamos de ver na aula de hoje que para gerar corrente elétrica o campo magnético tem que ser... variável. Certo? Tem que aumentar ou diminuir com o passar do tempo. Ou a espira tem que aumentar e diminuir, só que o fluxo magnético tem que variar. Então, se a espira for mantida fechada, meus amigos, o campo magnético ali dentro é constante. E campo constante, sem variação de fluxo, não vai gerar corrente elétrica. Então, não vai gerar primeira não. Não haverá uma corrente elétrica na espira quando ela se aproximar do circuito, enquanto a chave estiver fechada. Pessoal, onde é que o campo é mais forte? Longe ou próximo do fio? Se eu aproximo a espira, eu estou indo para uma região com mais ou menos campo. Mas, então tu concorda que durante a aproximação o fluxo está aumentando? E se há variação do fluxo magnético, existe corrente induzida. Então, ó cara, se eu estiver aproximando ou afastando, ou até girando a espira aqui perto, vai ter corrente nela. Só não posso deixar ela parada, porque aí o campo magnético é constante. Então, ó, não haverá, haverá sim, haverá. Se eu ficar fazendo isso aqui, ó, vai ficar variando o campo magnético que atravessa a espira, e aí sim vai haver corrente elétrica. Haverá uma corrente elétrica na espira quando a chave S for repentinamente aberta. Se está fechado, tem campo magnético? Se a chave está fechada? Tem, né? Tem. Ah, e estava fechada no começo, não estava? Se de repente eu abro a chave, vai parar de passar corrente elétrica e o campo magnético parou. Se tinha campo e de repente não tem campo, é porque o campo variou. E se o campo varia, uma corrente elétrica brota na hora. Só naquele momento que variou. Ó, essa aí ficou pesada, cara. Então, ó, constante é o campo. Desliguei a chave, acabou o campo. Se tinha campo e acabou o campo variou. Variação do campo magnético induz corrente elétrica, lei de Faraday. Então, haverá uma corrente elétrica na espira quando a chave S for repentinamente aberta. Quando ele desligar o circuito, naquele instante brota uma correntezinha elétrica. Vamos tirar a dúvida na Dena aí. Haverá corrente elétrica constante na espira quando a chave S estiver aberta e assim permanecer. Porra, cara, se eu abrir a chave vai passar corrente elétrica? Não vai ter nada. E por quê? Que cargas d'água está fazendo a corrente elétrica brotar ali, né? Um absurdo. Letra E. Haverá uma corrente elétrica constante na espira quando ela for afastada do circuito após a chave S ter sido aberta.
Pô, amigo, abriu a chave, acabou a corrente elétrica, acabou o campo magnético, aí tu pode bambolear com essa espira do jeito que tu quiser que não vai acontecer nada, certo? Então a letra C é a verdadeira e delicada, porque a gente não esperava, a gente esperava ele fazer isso aqui para tirar a corrente elétrica, ó. Mas fechar a chave, o aluno acha que fechou a chave e acabou tudo. Mas não, antes tinha, quando acabou, variou, se variou, gerou corrente elétrica. Essa aí é top, essa 14 é top. E a última para encerrar, a mais bonita talvez. Ah, caramba, olha, nem nos meus melhores sonhos eu ia conseguir fazer as 15, galera. Nem nos meus melhores sonhos. Olha que questão bonita essa 15, que já ajuda o cara a pensar. E... ajuda o cara a pensar e ensina umas coisinhas legais. Quando investigava a natureza eletromagnética da luz, em 1886, estou atrasado, cara. Heinrich Hertz, estudando a produção de descargas elétricas entre duas superfícies de metal em potenciais elétricos diferentes, uma placa positiva, outra negativa, descargas elétricas, raiozinhos, que divertido deve ser, observou que uma faísca proveniente de uma superfície gerava uma faísca secundária na outra. Saiu uma faísca de uma placa, ele viu uma faíscazinha na outra placa também. Safadinho esse Heinrich Hertz. Porém, essa faísca era difícil de ser vista. Tu vê, no laboratório o cara tem que ter olhos de lince, cara. Tudo pode fazer diferença. Então Hertz colocou um obstáculo para impedir que a incidência direta de luz sobre o sistema ofuscasse sua observação. Estava numa sala iluminada, a faísca era muito tênue. Pegou um papel, botou na frente da lâmpada para a faísca ficar no escuro. Isto causou uma diminuição da faísca. Porra, em vez da faísca brilhar mais, a faísca brilhou menos no escuro. Por que essa faísca brilhou menos no escuro? Que merda, cara. Depois de uma série de experiências, ele afirmou que a luz pode gerar faíscas elétricas, principalmente a luz ultravioleta. Ele quase desbancou o Einstein, cara. Ele quase descobriu o efeito fotoelétrico. Eu nem sei como é que ele não enxergou o efeito fotoelétrico, coitado. Mais tarde, outros pesquisadores concluíram que a incidência de luz sobre uma superfície metálica faz com que ocorra a emissão de elétrons, efeito fotoelétrico. Quando bate fóton, pode arrancar elétron, e aí a luz que batia ajudava a faísca, porque liberava elétrons. Einstein, em 1905, desenvolveu uma teoria simples e revolucionária para explicar o então efeito fotoelétrico. O Einstein leu o trabalho dele, meu, que idiota, não entendeu? Foi lá e escreveu um Nobel. Muito bem. E olha que o trabalho do Einstein, cara, foi super simples comparado com trabalhos que se observa na área da física, sabe? O Einstein era um cara que não tinha um cálculo bom. Inclusive, quando dava problema para equacionar, lembra? Chama o Lorentz. Chama o Lorentz, que o Lorentz faz o triângulo retângulo para mim. Não, brincando. O Lorentz, na verdade, ajudou ele a fazer o desenvolvimento para 3 dimensões, né? Para 2 dimensões, o Einstein conseguia fazer o teorema de Pitágoras, né, galera? Então, na verdade, é o seguinte, ó. A figura 6 representa, esquematicamente, um aparato experimental que pode ser usado para produzir e verificar o efeito fotoelétrico. No interior de um tubo transparente, onde há vácuo, encontram-se 2 eletrodos metálicos, A e B, afastados um do outro. Esses eletrodos estão ligados entre si, externamente, através dos elementos representados simbolicamente, 1 e 2. Só não sabe o que é 1 e 2, tá vendo? Um circuito elétrico, né? Ele não sabe o que é 1 e 2. Aqui é um tubo, vácuo, e tá vendo luz violeta ali batendo? Essa luz violeta é para ajudar a arrancar elétrons. Esses elétrons vão viajar pelo vácuo, bater aqui, e aí a corrente elétrica vai circular pelo circuito, né? Para que o efeito fotoelétrico seja detectado, o eletrodo B, quando o eletrodo B for iluminado com luz ultravioleta, os elementos 1 e 2 devem ser, respectivamente, galvanômetro e lâmpada ultravioleta. O que é galvanômetro? Alguém lembra? Galvanômetro é um amperímetro de precisão. É um amperímetro que mede super preciso. Certo? A gente falou disso na ponte de Wheatstone. Certo? Que fazia um quiz discreto na ponte de Wheatstone. Eram os resistores formando tipo um losango, né? O resistor de 1 vezes o oposto é igual a R1 vezes R2, lembra? Foi lá que a gente falou de galvanômetro. Galvanômetro e lâmpada ultravioleta. Será que se eu colocar aqui um medidor de corrente elétrica e aqui uma lâmpada ultravioleta, eu vou conseguir detectar a emissão de elétrons aqui? Pô, cara, pensa bem. A luz ultravioleta pode até arrancar o elétron, mas por que o elétron vai para aquela placa lá, né, sem nenhum estímulo, né? Tu
tem que ter um estímulo para atrair o elétron para outra placa, né? Então botar uma lâmpada ultravioleta aqui e botar um galvanômetro, o galvanômetro não vai conseguir detectar a passagem de corrente elétrica, porque eu não sei se o elétron emitido pela placa B vai atingir a placa A. Então não rolou. Fonte de DDP constante e amperímetro. Se eu botar uma fonte de DDP constante aqui, uma voltagem, certo? E aqui um amperímetro, medidor de corrente elétrica, beleza? Essa DDP, quando o elétron for ejetado, vai trazer o elétron para o lado certo, né? E o amperímetro consegue medir o quê? Corrente elétrica, né? Olha, essa alternativa me parece razoável. DDP constante, porque se for variável, eu ia jogar o elétron para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, né? E não ia dar tempo de ele atingir a placa A. Então, DDP constante faz sentido, que aí eu brinco que o elétron vai sempre nesse sentido. E o amperímetro mede corrente elétrica. O ideal era ser um galvanômetro, né? Mas o amperímetro mede corrente elétrica, então faz sentido. Mas vamos ver as outras, de repente tem uma melhor, né? Voltímetro e fonte de DDP alternada. Voltímetro vai medir a voltagem, certo? De repente a voltagem altera quando bate o elétron ali. Mas a DDP alternada vai ajudar a ficar mudando a polaridade dos polos? Não, né? Porque se eu mudar a polaridade, o elétron foi ejetado. Ele pode voltar para a placa B em vez de ir para o outro lado. DDP alternada ficou ruim. Diodo e potenciômetro. Diodo, galera, é o LED, tá? É o cara que emite luz, certo? Só que o bacana do diodo é que ele só deixa a corrente ir em um sentido. Ele não deixa passar para o outro. Então, olha, colocar um diodo aqui seria legal. Porque tu só deixa o elétron ir em um sentido. Mas o potenciômetro, pessoal, é uma resistência variável. Adianta eu colocar uma resistência aqui que vai atrapalhar a vida do elétron para fazer a corrente elétrica surgir? Potenciômetro ferrou com tudo. Voltímetro e amperímetro. Botar um voltímetro, cara, voltímetro é um cara que tem resistência elétrica infinita, lembra? Porque ele não pode desviar a corrente elétrica do circuito, né? Ele é ligado em paralelo. Não vai funcionar botar voltímetro aqui. A menos pior dessas aqui, a menos pior é essa. Fonte DDP constante, porque aí o elétron vai sempre ir da placa B para a placa A. E amperímetro, porque com amperímetro eu consigo medir corrente elétrica passando no circuito. Eu não sei o que fim levou isso, mas eu lembro que na época que soltaram o gabarito, não botaram essa. Não botaram essa e isso deu um pandemônio né, com os professores de física, todo mundo indignado. Eu até acho que eles botaram, se bobear, o galvanômetro e a lâmpada ultravioleta, cara. O galvanômetro, tudo bem, né, gente, porque é um amperímetro de precisão. Agora, botar uma lâmpada que tem resistência elétrica ali para medir o efeito, aí é um absurdo. Outra, o que eu quero fazer com a lâmpada ultravioleta se ela já está sendo usada ali, né, cara? Tá beleza? Então, a menos pior seria essa aqui. Mas, aqui, certo? Mas o correto, gente, seria fonte DDP constante e galvanômetro. Porque o amperímetro é pouco preciso, teria que ser um galvanômetro. Ou seja, a questão começou linda, bonita, ensinou um pouquinho sobre a gente, sobre a história, mas na hora da resposta eles deram uma bobeadinha, e isso até pegou um pouco mal, certo? E parece que eles não alteraram o gabarito, tá? Mas sem dúvida nenhuma, fonte DDP constante e galvanômetro mais preciso, como não tinha outro, amperímetro era aceitável. As outras não eram aceitáveis. Certo, galerinha? A outra, tá? Essa aí é uma experiência que a gente ensina quando vai falar do efeito fotoelétrico, via de regra. A gente mostra. Se tu for pegar o desenhozinho que eu fiz para vocês naquele dia, eu só não coloquei a ampola de vácuo em volta, mas eu coloquei uma DDP, fiz a luz bater na placa e ejetar os elétronzinhos, certo? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Pode falar rapidinho aí, porque Claro. no 14 não era A e era C. É, eu também perguntei na coisa do negócio. Tá, desculpa, gente. Só falou errado no final. É possível, é possível. É a 14, né? Então assim, a 14 vai gerar corrente elétrica quando eu mexer na espira, certo? Ou se eu ficar abrindo e fechando o circuito, né? Porque eu fico abrindo e fechando, fica diminuindo e aumentando o campo magnético e vai induzir corrente elétrica. Haverá corrente elétrica constante na espira enquanto a chave S for mantida fechada. Manter a chave fechada, pessoal, se a espira estiver parada, não vai gerar corrente elétrica, porque o campo magnético ali é constante. Não haverá corrente na espira quando ela se aproximar do circuito enquanto a chave estiver fechada. Com a chave fechada, se eu aproximar, eu estou indo para regiões de mais campo magnético, né? Então está aumentando o fluxo, então vai haver corrente elétrica. Ele disse que não haverá. Haverá corrente elétrica na espira quando a chave S for repentinamente aberta. Está fechada, tem campo magnético porque corrente elétrica gera campo magnéticos, não é isso? Quando eu abrir, acaba o campo magnético.
Se tinha campo magnético e acabou o campo magnético, ele variou. Se ele variou, nesse micro instante gerou corrente elétrica. Então, de fato, é a letra C que é a correta. Haverá corrente elétrica constante na espira quando a chave S estiver aberta e assim permanecer. Com a chave aberta, gente, não tem corrente, né? Não tem campo magnético. E se ela continuar aberta, continua sem campo magnético. Se for o tempo todo zero o campo magnético, ele está constante. E constante igual a zero. Então não vai induzir corrente elétrica. Ele falou que haverá, errado. Haverá corrente elétrica constante na espira quando ela for afastada do circuito após a chave S ter sido aberta. Só se estivesse fechada. Aí o campo magnético está diminuindo enquanto eu afasto. Como ela foi aberta, o campo é zero. E aí afastar continua zero. E aí não vai variar. Então era o item C mesmo. Tem que Repentinamente. ser variável. Tem que ser campo magnético variável para induzir corrente elétrica. Diz ali que é B, né? Certo? A menos pior é DDP, ter uma fonte DDP e ter uma coisa para medir corrente Se elétrica. ele falasse perímetro de fonte, DDP igual a Não, não ia mudar. Não, isso não tem problema. Porque botando um amperímetro uma DDP, a DDP vai atuar do A para o B, estando aqui ou aqui. E o amperímetro vai ler a corrente elétrica estando de um lado ou do outro. A ordem ali não era importante. Boa pergunta também. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção. Espero que a gente dê sorte e que vocês, com tranquilidade amanhã e depois de amanhã, né, façam um serviço bem bonito. Tô torcendo por vocês, galerinha.